ela vai ser gravada e também vai estar disponibilizada lá no Ava. Provavelmente amanhã, tá? Ou até hoje mesmo após a aula. Bom, como eu falei para vocês, eu pedi para vocês darem uma lida no capítulo 2, que nós vamos falar um pouco mais sobre ele, apesar de já ter falado. Né? Só se vocês estiverem me escutando bem, vocês dão um joinha para a câmera aí, por favor. Ótimo. Eu só estou vendo vocês dois, o Jorge, o Lucas e a Mariana. E o irmão dela também. Ótimo. Assim que for entrando mais, a gente vai dando uma revisada. Ok. A Jéssica acabou de entrar aí, Jéssica. Eu vou pedir para você clicar nesse botãozinho aqui, ó, mute, para mim não escutar o falando. Eu só não tô achando ele. É aqui, ó. Tá conseguindo ver minha tela? Tô. Aqui, ó. Tô com o mouse em cima dele, ó. Não, a sua tela não tô vendo você. O meu tá dando algum ruído, alguma coisa assim? Tá, também tô te escutando, Marcos. Isso. Aí, assim que você encontrar o botãozinho de mute, você clica nele, que aí eu não vou te escutar aí. Se você quiser falar alguma coisa, aí você clica no botãozinho e interrompe. Tá, peraí, gente. Silêncio. Isso. Legal. Pois bem, então, devido aos problemas que aconteceu aí, né, com essa pandemia, as nossas aulas ficaram, as aulas de todas as faculdades, né, ficaram presenciais, ficaram prejudicadas. Bom, para evitar isso, né, a instituição ela solicitou que nós, professores, de alguma forma, tentassem passar para vocês a matéria, para que os mesmos não fiquem prejudicados durante o ano, né, com qualquer atraso, até mesmo na formatura de vocês. Tudo bem? Bom, então essa ferramenta ela foi disponibilizada para a gente, eu também estou em conhecimento dela, mas já sei usar algumas funções, né? E uma delas aqui é expor a aula em si. Eu vou falar hoje do capítulo 2, onde eu pedi para vocês darem uma lida, né? E algumas partes desse capítulo eu já falei, né? Mas eu vou retomar. Nós vamos aproveitar porque a nossa disciplina, sendo blended, o meu papel era praticamente de aulas práticas, né, experimentais. Como não há essa possibilidade, né, devido ao vírus, nós vamos aproveitar o tempo e vamos tentar esclarecer dúvidas e passar o material teórico da melhor forma possível. Eu vi que durante a entrega dos exercícios, alguns tiveram muitas dificuldades e eu vou expor aqui o capítulo 2, né, que acho que é onde realmente começa a maioria das dúvidas. E ao final aqui de cada sessão, nós vamos fazer alguns exercícios, obviamente aqueles do nosso livro. E podem, em algum momento, interromper, se não entendeu alguma coisa, né, aí no microfone. Habilite o microfone e fala, professor, não entendi essa parte, e a gente tenta voltar. Tá? Esse material aqui, que eu vou mostrar para vocês, é o material que está no livro, esse material também eu vou disponibilizar no AVA, juntamente com a aula gravada. Eu não sei se eu vou conseguir disponibilizar o vídeo, mas o áudio, sim, estará lá. Ok? Bom, então vamos lá. Nesse capítulo 2, nós vamos falar da lei de velocidade e de equilíbrio químico. O equilíbrio químico lá na seção 1.3. Né? Seções 1.1 e 1.2 realmente é o início da cinética. No capítulo 1 é apenas uma introdução mais simples, né? Da cinética, mas realmente o que nós vamos precisar, né, nesta disciplina e ao longo das outras duas do curso seus
Essa será a partir desse capítulo 2. Então, tem alguns conceitos muito importantes. Tudo bem? Então, vamos lá. Nesse capítulo 2, vamos falar da lei de velocidade e do equilíbrio químico. Eu coloquei aqui alguns objetivos desta aula, né? Descrever a cinética de uma reação. Só lembrando que eu já falei disso aqui, só que de uma forma mais simples. Não detalhei porque não era o fundamento, a princípio, da disciplina Blended, né? Nós íamos fazer mais, eram aulas práticas. Bom, vamos falar aí de reatores, né? Aquela introdução, quais são os tipos de reatores. Demonstrar os fatores que influenciam na velocidade da reação química, né? Aí relacionando catalisador, concentração de reagente, concentração de produto, temperatura, né? Etc. Demonstrar os fatores que influenciam na velocidade de uma reação química e equacionar os sistemas em equilíbrio, ok? Bom, uma reação química, ela ocorre, obviamente, né, quando os produtos interagem através de choques, e esses choques podem ser favorecidos de acordo com o aumento da superfície de contato, ou também com as variações de temperatura. E esses choques entre os átomos dos reagentes vão dar origem a novos compostos, que são os produtos. Ok? Dessa forma, uma reação química ela vai ocorrer, né, com a formação de novos compostos químicos, a partir da combinação dos átomos do reagente, como está descrito. E aí, logo abaixo, eu coloquei aqui, ó, uma forma genérica de representar uma reação química, A mais B dando C mais D, onde A mais B são reagentes, C mais D são produtos. Aqui eu não coloquei os coeficientes estequiométricos, que seriam um Azinho minúsculo, um Bzinho minúsculo, um C minúsculo e um D minúsculo na frente de cada letra maiúscula, que representaria os coeficientes estequiométricos, né, que são muito importantes na parte de equilíbrio químico e no estabelecimento de reagente em excesso, reagente limitante. Bom, essas reações elas podem ser de 3 tipos principais, né, para nós da cinética: decomposição, A dando C mais D, uma combinação A mais B dando C, ou uma isomerização A dando C. A cinética química, portanto, é a parte da química que está preocupada em medir o quão rápido é uma reação química. E, para isso, nós vamos utilizar de artifícios de meios químicos, né, que são quantidade de matéria, massa e concentrações, etc. Portanto, na cinética, vai medir o quão rápido um número de mols de uma espécie química está sendo consumido para formar uma outra espécie. Aqui, novamente, nós temos A mais B dando C mais D. É importante, na cinética química, escolher um dos componentes para medirmos a velocidade. A variação da concentração desse componente, obviamente, vai nos dar aí a taxa de velocidade, né? Ou a taxa de reação, ou a velocidade da reação química. Bom, a priori, né, a unidade, a dimensão da cinética química, ela é dada em termos de mol por metro cúbico por segundo. Ou seja, é a unidade de concentração por tempo, né? É uma medida da taxa de reação, a cinética, da velocidade de uma reação. Nós vamos ver também que pode ser dada em termos de pressão. E a cinética química ela é fundamental para o projeto e para o cálculo de reatores, né? Só é possível obter, calcular, projetar um reator através de conhecimentos cinéticos, né? E dessa forma é possível projetar o volume do reator, assim como as suas dimensões em si, né? Altura, diâmetro, espessura, etc. E também, obviamente, o material, já que a maioria das reações químicas utiliza aí pressão ou gases como
reagentes e produtos. Okay? Pois bem, a cinética química ela pode ser representada em uma curva, como nós estamos vendo aqui, ó, de decaimento da concentração dos reagentes, que é simbolizado aqui por Na, ou por aumento da concentração dos produtos, representado aqui por Nb, uma reação simples A dando B. Okay? Então, a quantidade de matéria dos reagentes ela diminui enquanto a dos produtos vai aumentar com o tempo. Os tipos de reatores que nós vamos estudar, não somente nessa disciplina, mas nas que seguem, pode ser do tipo contínuo. Aí eu coloquei dois exemplos, CSTR, PFR. Nós vamos aprender, ou esclarecer essas siglas aí, futuramente, ao longo dessa disciplina e das próximas. E o reator descontínuo, que é o batelada, que é também representado por BSTR. Num reator contínuo, como o próprio nome está falando, a entrada e a saída é contínua, não há uma interrupção da mesma. Então, entra reagente, sai produtos mais reagentes não reagidos, de forma contínua dentro do tanque. Já um sistema em batelada, a entrada e a saída não são contínuos. Adiciona-se todos os reagentes, faz-se o contato, a agitação dos mesmos. Posterior a um tempo pré-determinado, é retirado os produtos e os reagentes que não reagiram. Importante estabelecer que para reatores do tipo contínuo, nós vamos ter uma variável importante, que é essa aqui. Ó. O nosso livro chama aí de FJ. O que é esse FJ? É a vazão molar ou a vazão mássica, em mol por segundo. Ou seja, é a quantidade de matéria, pode ser dada em quilos, que está entrando e saindo do reator por unidade de tempo. Quanto que estou colocando aqui de reagente, em quilograma por segundo, quanto que está saindo aqui de produto ou de outros componentes em quilograma por segundo ou mol por segundo. Essa variável, como eu falei, ela é muito importante porque ela vai definir a equação do reator. Okay? Então, vazão molar nada mais é do que a quantidade de matéria por unidade de tempo. Okay? Importante também estabelecer uma diferença entre as denominações de tempo. Cala a boca. Okay? O tempo num reator contínuo é representado por essa letrinha grega, tau. Tá? É o tempo espacial. É o tempo necessário para processar um volume de alimentação. Ou seja, se o nosso reator for de, sei lá, 10 litros, será o tempo necessário para esses 10 litros entrarem e saírem do reator. Obviamente, como é contínuo, a gente tem que estabelecer um volume de estudo. Já no reator que é batelada, nós temos apenas o tempo de reação, T, dado em segundos também. Tá? Que, na realidade, você coloca tudo lá dentro, deixa um certo tempo, e esse é o tempo realmente de reação. No reator contínuo, a medida do tempo ela é conhecida como tempo espacial. Por quê? Porque é o tempo de um volume de processamento. Okay? Pois bem. Algumas denominações importantes para os nossos estudos, reatores isotérmicos, adiabáticos ou não adiabáticos, quem já leu o meu capítulo viu isso aí. Reator isotérmico tem uma temperatura constante, não há variação com a temperatura das suas propriedades, seja física ou química. Os reatores adiabáticos, não há troca de calor entre o reator e a vizinhança. Já os não adiabáticos, há uma troca de calor. Okay? Isso em termos de isolamento. Okay? As reações químicas elas podem ser do tipo homogêneo e heterogêneo, e isso é muito importante na determinação, porque dependendo da reação química, ela vai ter um estudo diferente em termos matemáticos, físicos e químicos. Né? Então, uma reação química homogênea, todos os reagentes vão apresentar uma mesma fase. Né? Enquanto as heterogêneas, os reagentes vão estar em fases distintas. Uma reação homogênea pode ser dada aí entre dois
gases, por exemplo, ou 2 líquidos, ou... Leonardo, Pois não. uma aluna aqui, Karina, ela conseguiu entrar, no entanto, ela não está conseguindo ouvir o senhor. O que ela pode estar fazendo aí para que ela possa estar te escutando? Ela disse que está vendo todo mundo, mas não está conseguindo ouvir ninguém. Não, eu não estou vendo todo mundo. Eu só estou vendo a Mariana, a Raíssa e a Catiúcia. Tem mais gente aí online, não tem? Se ela não estiver me escutando, provavelmente aqui, ó, se clicar em mute, ele não vai... São só essas aí que estão na sala? Porque ela disse que está conseguindo ver, mas não consegue escutar. Vê se ela consegue escutar aí agora. Beleza, eu vou perguntar aqui para ela. Tá, que eu acho que ela está me mandando mensagem aqui no WhatsApp, mas eu não estou querendo interromper. Mas você pode perguntar aí para ela, por favor? Sim, muito obrigado. Perfeito. Então, vamos continuar seguindo aqui. Obviamente, quem tiver dúvida aí pode perguntar, né? Assim como foi feito aí, ok? Bom, reações químicas homogêneas, portanto, são aquelas que ocorrem em uma única fase, né, de reagentes. E as heterogêneas, você tem mais de uma fase. Obviamente, por exemplo, as reações catalíticas são reações heterogêneas. Só que as reações catalíticas, elas podem apresentar, além daquelas heterogêneas, também outras homogêneas, né? As catalíticas homogêneas ocorrem quando o catalisador está em uma mesma fase dos reagentes. Por exemplo, se a gente tiver uma reação líquida e o nosso catalisador for um íon, né, um íon, um iodeto, um brometo, por exemplo, né? Já aquelas que são heterogêneas, são reações que apresentam, por exemplo, gás líquido, né, onde nós temos um reagente gasoso e o catalisador sólido, gás sólido, melhor falando, não gás líquido. Okay? Ô, Leonardo, Pois não. esse reator batelada, ele só opera em fase líquida e homogênea? Ou não? O batelada, fase Isso. líquida homogênea. Bom, não é muito comum você ter um reator de mistura que tenha gases. Mas um reator em batelada, se ele tiver controle de pressão for fechado, né, como esse exemplo aqui, ele pode também processar outros tipos de reações. Não é tão comum. O mais comum é você utilizar reações fluidas, líquido, um sólido em um líquido, né, processando. Mas também nada impede de colocar um gás, né? Porque, na realidade, você tem que ter um controle de pressão nele, né, mais efetivo, mas também pode ocorrer, ok? Perfeito. Então, podemos continuar aqui, né? Então, as reações químicas catalíticas heterogêneas, como a gente já falou, vai apresentar aí fases diferentes. E o fundamento de você ter um catalisador é diminuir a energia de ativação. A energia de ativação ela efetivamente diminuída quando da presença de um catalisador, e essa diminuição da energia de ativação faz com que mais moléculas ultrapassem a barreira energética de contato e assim possam ocorrer de forma mais rápida. Okay? Aqui eu mostrei no gráfico uma reação exotérmica típica, né? A energia de ativação é essa diferença aqui, ó, entre o pico e os reagentes, né, como foi dado. Está dando para todo mundo ver aí? Sim. Energia de ativação. Então, essa altura aqui é diminuída quando da atuação do catalisador. Ele faz com que a curva ela fique
essa altura seja menor. E assim mais moléculas ultrapassam essa barreira e chegam até os produtos. Ok? Bom, a velocidade de uma reação química, ela pode ser medida através da lei de velocidade ou taxa de reação. Comumente a gente chama de R. Né? É uma equação matemática, né, que descreve a dependência da velocidade da reação com a temperatura e a concentração dos componentes que faz parte da mistura. Né? E uma coisa importante é que essa lei de velocidade, ou taxa de reação, ela só é determinada experimentalmente. Ok? Mas os dados experimentais, aliados à parte modelada, torna possível, né, controlar a reação conhecendo os parâmetros, como velocidade específica, que é o casinho, né, ou a concentração dos próprios constituintes. Aqui nós temos alguns exercícios da seção 2.1. Acredito que vocês já devem ter dado uma olhada. Eu vou mostrá-lo aqui. Ver se vocês conseguem acompanhar. O nosso livro. Ok. Vocês estão vendo o livro aí? Estou conseguindo ver? Sim. Ótimo. Então, vamos lá na seção 2.1. Página 61. Isso. Tem alguns exercícios que até alguns tiveram muitas dúvidas. Vou fazer os que a gente tiver por aqui. Aqueles que vocês tiverem mais dúvidas, nós também podemos fazer. Ok? Deixa eu dar uma afastadinha aqui. Beleza. Então, aqui a gente tem um exemplo típico da produção de etanol, né? Aliás, a produção de acetaldeído a partir do etanol. O etanol é um produto, a princípio, barato. Já o acetaldeído ele é mais caro. Então, produzir um componente que tem origem em um outro mais barato agrega valor, né, para a indústria. Então, é importante observar isso sempre que for projetar um reator, a viabilidade econômica. Bom, o etanol, o acetaldeído, é representado aqui como CH3CHO, né, ele é produzido pela reação entre o etanol, CH3CH2OH, e o O2, oxigênio. É uma reação de oxigenação, né, ou oxidação. Melhor falando. Então, o etanol é oxidado a acetileno, acetaldeído, produzindo 2 moléculas de água. O que é o fundamento desse problema aqui? É identificar o tipo de reação, o tipo de reator, né? E outros que podem também, outros fatores que também podem ser relevantes, né? E aqui, inicialmente, como ele identificou que o etanol ele é líquido, mas para você produzir o acetaldeído, né, o acetaldeído ele é gasoso. Portanto, o etanol ele também deve estar numa fase gasosa. Então, para reagir com o O2, o etanol deve estar na fase gasosa. Também para favorecer os choques, né? Quando se tem uma reação de um gás para produzir a reação para produzir um gás, é muito mais viável você ter os componentes dos reagentes também gasosos, né? Portanto, o etanol estará em uma fase gasosa. Vocês estão me escutando? Sim. Ok. Tem um pequeno erro aqui no Zoom.